Você está ouvindo um podcast da rede do Berrocast. Um podcast gravado com o aplicativo Anchor. O aplicativo e o site e o sistema agregador de podcasts e conteúdo, onde você hospeda o seu podcast e ele automaticamente é direcionado para todos os melhores agregadores de conteúdo, inclusive o Spotify. Utilize o Anchor. Olá a todos, eu sou André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange a geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Olá a todos, eu sou André Buda Peterman, começando aqui mais uns 57 minutos, o podcast Entrevistas. Hoje estou aqui com o Sérgio Azevedo, produtor audiovisual, diretor audiovisual, 26 anos e um cara que eu já me tornei fã no cinema. Beleza? Tudo bem, Sérgio? Beleza, Buda. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em poder trocar um papo contigo aí. Um papo virtual no melhor clima de pandemia. Estás em Torres agora? Na verdade eu moro aqui no interior de Torres, aqui é uma cidade, já emancipou, virou um município, mas quase ninguém conhece. Eu falo Torres para a pessoa se situar. O nome do município é Mampituba, tem 4.000 habitantes, então eu moro num sítio bem retirado. Foi um pouco de escolha e um pouco falta de escolha de morar aqui. Hoje já se tornou uma escolha, assim. Uhum. Mas bateu uma crisezinha, viemos para cá para fazer uma casa de sítio e acabamos ficando. Então tá bem legal. Cara, legal mesmo. Eu até acompanhei algumas fotos no teu Instagram, alguma coisa eu consegui ver da tua propriedade, vamos dizer assim. Acho que tens alguma coisa ali, né? Teu Instagram é Sérgio Azevedo, @Sérgio com 2 E Azevedo. Isso. E a tua produtora é a Café Preto Filmes, né? Café Preto Filmes, aham. Café Preto. Tu toma muito café, então? Na verdade, o nome, uma curiosidade, eu só tomo café preto, né? Não tomo café com leite. Uhum. Nós tínhamos um sócio que era vegano, então ele também não tomava leite, né? Ele acabou saindo da sociedade e tal. E também a gente, despretensiosamente, nós gravamos com a avó da minha esposa, da Betina, que também é sócia da produtora. A gente gravou um vídeo em 2015, ela produzindo café desde colhendo no pé até ficar pronto o pó e tomar, assim. Daí a gente teve essa ligação com o café, assim, daí a gente falou, cara, café preto tá na mesa de todo mundo. É um negócio que ativa ideias, que, né, tem a cafeína que deixa a gente acordado e tal. Então, acho que pode ser um bom nome. Daí a gente escolheu por esse nome. Legal, gostei bastante. Eu também só tomo café preto, sou viciado em café preto. Acabei de tomar uma caneca gigante agora. Não, e ainda a gente aprendeu a tomar sem açúcar, amargo. Então, isso, eu também. Eu tomava cheio de açúcar. Aí, quando eu entrei na Rádio Araguaia, ali o pessoal começou a falar, acho que devia tomar sem açúcar, não sei o quê, bababá. Aí eu passei a tentar, vou tentar café preto sem açúcar. Aí viciei e não consigo tomar com açúcar. Hoje eu acho horrível o café com açúcar. Eu também, eu já cheguei a cuspir assim, peguei sem italiano, né? Diz que italiano bota já o açúcar na garrafa, né? Direto, não tem nem como escolher. Então eu peguei assim com tudo, bebi, ainda estava frio e com açúcar. Daí eu tive que jogar fora, não deu para. É comum algumas empresas colocarem café na recepção e aí quando tem com açúcar eu já...
Já murcha, na hora. Sim, sim, sim. Mas, ô Sérgio, tu, né, como produtor e diretor de cinema, quando é que se deu a tua primeira memória, assim, a respeito de cinema, assim, que tu gostou, que tu curtiu? Não vou dizer a produção de cinema, mas vou dizer assim, esse universo da sétima arte. Bom, então, eu sempre fui uma criança, assim, bem criativa e gostava muito das áreas de artes, assim. Eu lembro quando eu era criança eu ter uma pastinha onde eu escrevia poemas e escrevia alguns textos e tal, mas eu era bem indeciso. Eu lembro que eu era bem preocupado já criança com o que eu vou ser quando eu crescer, Uhum. né? Então, e eu gostava muito quando o meu pai, uma coisa bem legal, que eu sempre trago para quando me perguntam isso, meu pai teve um TL, um TL branco, assim, não lembro o ano, e ele acabou batendo o carro numa história que eu previ que ele ia bater o carro. Ele tinha 6 anos de idade, falei para ele não sair para trabalhar, ele já tinha trabalhado aquele dia bastante, ele ia trabalhar, meu pai foi garçom da Hum. Platts, do Beira Rio, Uhum. conhecido aí na cidade, já saiu até matéria dele no Jornal Município, quando Uhum. eu Sim, esqueci, o Well, Elton era editor do jornal, né? Esqueci eu o lembro do sobrenome do Elton. Elton. Elton, É, gente finíssima. e, Ele e quando tá morando eles fora de Brusque agora. tá em Curitiba, eu acho, né? É. Quando ele soube que o meu pai era o meu pai, ele falou, cara, teu pai é o Asterix, ele chamava o meu pai de Asterix. Ele disse que tinha uma foto do meu pai na carteira, porque era o garçom que servia ele. Então, Sério? é... ele disse que não tinha foto da mulher, mas tinha foto de quem trazia bebida para ele. Então, Elton Souza. Elton Souza Elton Souza. eu lembro Isso. dele. E aí eu cheguei a trabalhar com ele, com o Elton e tal. Aí quando ele soube que o meu pai era também, o nome do meu pai também é Sérgio. Enfim, eu tive uma visão assim que meu pai ia bater o carro, ele bateu, Uhum. indo para trabalhar no Beira Rio. E aí, enfim, ele não teve condições de consertar o carro, a polícia veio, aí por conta de documentação atrasada e coisa, aquela coisa, o carro foi preso. E Ah. aí veio um cara e comprou o TL do meu pai em troca de fitas de filme, na época VHS? VHS. E o meu pai montou uma locadora em casa. Caramba! Ele bateu o É, carro, vendeu o que sobrou por fitas? o cara trocou, tipo, o cara deu 500 filmes, assim, era uma locadora. Na época já Aham. estava vindo o DVD, já estava surgindo DVD, assim, então a maioria era legendado. E aí meu pai pegou o corredorzinho lá da minha casa, fez umas prateleiras e separou os filmes por gênero e tal. E botou uma placa na frente de casa, aluga-se VHS e tal, filmes R$ 2,50, sei lá, R$ 2 na época. E ele ia trabalhar e quem ficava cuidando da locação era eu. Então, e para tu ter noção, nós éramos uma família tão humilde que, tipo, nós não tínhamos o aparelho VHS em casa. Então, Caramba. eu tinha que pegar os filmes e assistir na casa da minha tia para ver se o filme era bom, para poder indicar. E ali começou o meu gosto assim por filme e tal. Eu lembro que Uhum. quando vieram os DVDs, primeira coisa que eu procurava Uhum. assistir nos filmes era no menu ali do DVD era se tinha making off. Ah, que legal. Para eu assistir, eu gostava de ver câmera, de ver como fazia. Uhum. Depois na Discovery, eu mais para frente, isso já com quase 18 anos, 16 por aí, eu lembro que na Discovery tinha um programa chamado A Ciência do Cinema, que Hum. também apresentava como que eram feitas determinadas cenas e tal. Mas enfim, ali com 17 para 18 anos, já saindo do terceirão, nos últimos meses ali do terceirão, Uhum. cara, passou por tudo na minha cabeça, desde ser advogado, engenheiro, arquiteto, coisas que não tem nada a ver com arte. E, bom, um dia surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa igreja. Eu fui um tempo evangélico em Brusque, Uhum. frequentei uma igreja e lá tinha um departamento de filmagem
E quando eu vi aquelas câmeras e tal, enfim, daí eu entrei para o departamento de filmagem, trabalhava para a igreja sem ganhar nada, assim, voluntariamente, e aí chamei o pastor e falei, já que eu estou aí trabalhando sem ganhar nada, vocês podiam me dar um curso, pelo menos de edição? Daí fiz um curso de edição de vídeo em Blumenau, e aí foi. E aí foi, trabalhei na Fama Fotografia, trabalhei com fotografia, aí fui comprando meus equipamentos, e virei o videomaker, digamos assim, que é um cara que faz todo tipo de vídeo, sozinho praticamente, pensa no roteiro, pensa em tudo. Então, ali eu me tornei muito dinâmico, tipo, sei mexer em Photoshop, sei mexer em som, sei mexer... Então, diferente de um mercado, por exemplo, de São Paulo, onde o cara só edita, o cara só filma, o cara... E Sim, aí foi, aí eu... especializa muito, né, quando o mercado é maior, né? O mercado é maior, tem... Às vezes o cara é formado em cinema, se especializou em edição, não sabe pegar uma câmera na mão. Né? Sim. Não sabe fazer nada com uma câmera, ele só edita, ele só monta filme. Mas eu sempre quis trabalhar com cinema, assim. Não até... Isso é um pouco... em Brusque, o mercado é mais voltado ao comercial, ao institucional, a videoclipe, que tem bastante banda, muito banda boa, muitas bandas boas em Brusque também. Fashion clip também. O mercado da moda. E eu quis ir mais para o cinema, assim, um mercado mais independente, produzir filmes. E aí eu conheci minha esposa, a gente montou a Café Preto Filmes e tá fazendo filme aí, documentário, enfim. Há quanto tempo já? A gente abriu a produtora em 2016, né? Na verdade, naquela época eu falava que eu queria me tornar um diretor de fotografia, que trabalhar em imprimir o filme na tela, né? Escolher refletores de luz, como que vai filmar, escolher lente, junto com o diretor do filme imprimir. Mas o mercado catarinense de cinema, existem alguns 3 nomes assim de diretores de fotografias que já são bem consolidados, assim, inclusive um é uma mulher e mais uns 2, 3 homens assim que são diretores, né? E ela é diretora de fotografia. Então eu pensei, cara, esse mercado vai ser difícil eu entrar, porque o cinema realmente é uma panela. Certo. Depois eu descobri que o cinema é aquela coisa, uma panelinha, aquela coisa, porque assim, dificilmente tu vai trocar o cara que tu já confia, sabe? Com certeza. Por que eu vou escolher outra pessoa para trabalhar no meu filme se eu já com essa e deu super certo? Aí eu falei, Betina, quer saber? Eu vou montar a nossa produtora e aí eu faço aí eu posso ser o diretor de fotografia dos nossos filmes, que daí eu mesmo vou me contratar, não... Entendi. E aí, eu sendo bom, a gente vai fazer os nossos filmes. Certo. Mas aí eu desencanei da direção de fotografia e a direção me chamou, a gente começou a produtora com o telefilme do Matheus Heine, né, o documentário com a ESPN. E aí esse filme eu dirigi e fiz direção de fotografia, mas aí o roteiro e a direção e a produção me chamaram, assim, aí acabou que a fotografia ficou de lado e hoje eu produzo, que conseguir dinheiro para fazer o filme, dirijo, que é a direção do filme, escolher os planos, enquadramentos e câmeras e tal, e escrevo o roteiro também, né? Então é isso. Legal, cara. Teu trabalho de estreia, então, a gente pode dizer que foi o documentário ali do outro lado com o Matheus Reine, né, que é o nadador paralímpico, né? Ele tem a deficiência visual. E eu lembro que fez bastante barulho na cidade, mesmo porque o Matheus ele é bem conhecido, né, por causa do todo o talento dele nas piscinas, e ele é um medalhista, um atleta olímpico, né? E principalmente pelo selo da ESPN, né? Chegou a ser foi exibido várias vezes na ESPN, né? O documentário. Sim.
só um adendo, assim, a assistência de direção do outro lado é do Ricardo Westenfelder, né? Ele foi meu Aham. professor foi meu professor de cinema ali no Coletivo Hiato. Fiz aula de cinema com ele. Sim, sim. Mas assim, uma coisa que eu acho interessante, no meu ponto de vista a respeito do teu trabalho, é que eu gosto muito de cinema também, adoro. Acho muito legal os documentários, né? A parte do documentário eu assisto bastante. Uhum, E tu tens uma identificação bem forte com o esporte, mas também com o futebol e com a história, né? Isso eu acho muito uhum. legal. Tu produziu o documentário ali Brusque 92, que eu até estava assistindo um pouco antes agora da final do Brusque contra a Chape. Sim, E, cara, eu achei muito interessante. Queria dar os parabéns para ti, obrigado. né? E queria que tu contasse, assim, como surgiu a ideia da produção do documentário, como é que foi, quanto tempo levou, como é que foi essa história de produzir o documentário do time do Brusque na final de 92. Eu cresci ouvindo essa história, né? Na verdade, eu nasci em 94 e Uhum. aí eu não era nem nascido em 92, então... Mas aí meu pai, essa história estava na minha cabeça como uma lenda, assim, né, cara? Aham, Parecia algo tão inalcançável, assim, na minha época ali, que eu comecei a acompanhar o Brusque em 2008, 2007 ali. aham, E, cara, parecia um negócio que não ia mais acontecer, né? aham, E aí quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu pensei, cara, tinha que fazer um documentário sobre isso, assim, com certeza. porque todo mundo eu via os jogadores, meu, o Cláudio Freitas para mim era um ser de outro mundo, assim, porque principalmente porque a torcida, quem vai ao estádio e principalmente perto da torcida organizada, que é onde eu vou, eu não consigo sentar na cadeira, Aham, sabe da música, né, cara? O Cláudio sim. Freitas, o Matador. E eu, quem é esse cara, cara? Eu quero conhecer essa história mais. E aí eu escrevi um projeto em 2012, Uhum, 2012 ou 13. Levei para a produtora que eu trabalhava na época. uhum, O dono, assim, olhou, legal, deixou meio que engavetado. Quando eu aprendi a produzir depois do outro lado do documentário, eu falei, uhum, cara, eu vou fazer esse filme. E aí inscrevi ele em lei de incentivo, uhum. né? E captei verba dentro da cidade, todas as empresas são de Brusque. Sim. E, e aí consegui em um ano e meio, adquirir a verba, 1 ano e meio só captando, e aí depois foi mais um ano praticamente entre filmagem e pós-produção, né, até lançar o documentário no cinema. Uhum. Cara, um processo muito legal. Meu pai e minha mãe foram entrevistados, né? Aham. Isso é ótimo, Então, né? porque eles estavam lá, eles sempre me contavam que deixaram minhas irmãs mais velhas com a minha avó Aham. e E aí pegaram carona, o carro quebrou no metade do caminho do cara que deu carona, daí eles não sabiam se ficava e ajudava o cara, mas perdiam o jogo, né? Porque, pô, o cara deu carona, nós vamos deixar o cara na mão. Ou se ligava o foda-se, a gente vai ver o jogo, né? E o cara falou, não, não, pode ir que eu me viro aqui, vocês não vão perder o jogo por isso. Aí eles foram. Daí a queda do alambrado, essa coisa de Aham. entrar, eu ficava imaginando meu pai e minha mãe fazendo. Eu via as fotos e eu ficava procurando meu pai e minha mãe na arquibancada. Aham. Então foi algo muito pessoal que foi muito bacana de produzir. Cara, ficou bem bacana. Eu gostei muito que tu conseguiu conversar com todos os jogadores, praticamente, né? Os Sim. possíveis fisicamente nesse plano astral. É, E tu conseguiu conversar com o juiz da partida, né? os dois, né? Os dois, É, os dois. o figurão ali, o, o Dalmo, Bozano, né? Dalmo Bozano, que é uma lenda também, né? Que é um Uma lenda. É. E, cara, ficou muito legal as histórias deles contando
como é que foi o gol e por que que por que que ele não chutou direto, por que que ele fez a firula. Aham. Não, conseguimos trazer o Cláudio Freitas, né, É, cara? O bicho veio de ônibus, veio até Brusque, a gente pegou ele na rodoviária e no mesmo dia ele voltou de ônibus também. Ele só guerreiro, saiu com o cara. Palmito, saiu com o Palmito para comer um churrasco e tal, rever os amigos e depois ele já pegou o ônibus e foi de novo. Fiquei muito grato e tal. Essa coisa com o personagem, eu não sei muito lidar assim, porque, cara, tu fazer o cara vir lá da região de Porto Alegre até Uhum, aqui, até Brusque, e personagem não ganha pago, né? aham, Geralmente não ganha pago e aí eu não sei nem como agradecer, sabe? Eu não lido bem com isso. Eu quero agradecer demais e ao mesmo tempo fico com medo de não conseguir agradecer a altura, né, e criar uma imagem não tão positiva, né, minha e da produtora, porque eu sou muito grato, né, cara, ao Cláudio Freitas, a todos que participaram do documentário. aham. Cara, assim, dou meus parabéns de novo, assim, pela ideia, né, que tu tivesse e por ter concretizado, né? Porque não adianta a gente ter só a ideia, né, e acabar não produzindo, né? Ficou Sim, um documento histórico para as futuras gerações e sobre o esporte da cidade, né? Que é algo tão rico, tão forte, tão apaixonante quanto o futebol, né? E a gente, é, como tu disse, a gente cresce ouvindo essas histórias de invasão, de alambrado, de torcida, e aquilo fica só no imaginário, né? Hoje a gente tem o teu documentário para estar embasando mais ainda as memórias daqueles que chegaram agora, da nova torcida do Brusque, dos mais jovens, né? sim. E também, cara, existe uma frase que popularizou, assim, principalmente ali depois da queda do avião da Chapecoense, Uhum. e não é só futebol, né, essa É, frase, né? sim, Nunca será só futebol, enfim. Essa frase e cara, eu vejo isso muito forte, cara, porque ali eu tentei não fazer só um documentário tipo assim que fosse só sobre o futebol, sabe? uhum. São sobre o documentário é sobre vidas, né, cara, que Sim, conquistaram algo, né? O uhum. goleiro ali do Brusque fala sobre a hegemonia, né? Sim, Na década de 80 o Joinville ganhou 7, eu acho, sim, ou mais até, campeonatos catarinenses seguidos ali. E o Brusque foi o último time do interior, assim, do times considerados pequenos, assim, do estado, uhum. a, a conquistar um título, né? Aham. E, E é até e hoje, dentro né? de e agora e agora, né, com o vice-campeonato, que a gente também não pode tirar o mérito, né? Com certeza. Um dia eu ouvi uma frase que o segundo colocado é o primeiro que perde, mas também é o último a ter a chance, né? Também de ganhar. Com certeza, o Então, segundo lugar ele é doído, né? Ele não é, ele é amargo, mas é um porque trabalho chegou muito tão bem feito. perto, né? É. Mas é um trabalho muito bem Sim. feito. Eu queria até deixar registrado meus parabéns para toda a equipe do Brusque. E a gente diz que o C não entra em campo, né? É. Mas um campeonato que parou 4 vezes, com tantas lesões, também por parte do Brusque, né? Então, a gente consegue colocar um asterisco nesse segundo lugar, eu acho. A gente sempre vai. Isso aqui, imagina, a gente pode conversar daqui a 10, 15 anos, a gente vai falar, meu, aquele ano de 2020, né, cara, aquela pandemia, o Brusque foi. Cara, já vai ser esse ano vai ficar para a história por muita coisa, né, cara? Sim, Muitos acontecimentos para gente que é de Brusque, que gosta do time, vai ser o ano daquela pandemia que eu espero lembrar dessa pandemia com tristeza também por conta das mortes e tal, mas vai ser uma história para contar para os filhos, né, cara, para os netos, sim. sei lá.
A Espero que gente, não aconteça mais. eu espero que já esteja no fim, né? Que a gente consiga daqui para frente levar uma vida um pouco mais normal, entre aspas, né? Uhum. É. Mas um outro trabalho legal ali que eu queria pontuar é até mais do que merecido, né? Esse, esse documentário do A Memória da Cidade com o seu Érico Zendron, Uhum. fotógrafo por hobby, por esporte, né? Mas Sim. extremamente importante para a história da cidade por ter documentado tanta coisa, né? Em foto, em vídeo. Como foi Sim. a buscar esse personagem, e conversar com ele? Porque ele deve ter um milhão de histórias, né? Sim. Ah, cara, o seu Érico é incrível, né, cara? Assim, ele é tipo. Eu poderia ficar sentado com ele ouvindo as histórias, porque ele, cara, não cabe na minha cabeça, assim, tu pensar. É meio loucura se tu começar a imaginar Uhum, que em 1958, por exemplo, já emendando um outro trabalho, quando o uhum. Botafogo Sim. veio para Brusque ali com aquele time que praticamente era meia seleção e jogou contra o Carlos Renault e ficou um jogo 5-5 que a gente fez esse documentário também chamado Time de Fábrica, Aham, que naquela época o seu Érico já tinha tipo 30 anos, em aham. 1958. Eu tenho 26, cara, tipo, será que eu vou chegar à idade dele, né, com 90 e tantos? Olha tudo que ele presenciou, né, cara? Ele Sim. já tinha 30 em 58. Então, É. cara, é muita história que ele tem, então eu percebi que, tipo, várias, se tu pensar em vários documentários que dá para fazer em Brusque, se tu quiser Aham, contar a história, não sei, do centro, se tu quiser contar a história do parque lá, aquele da caixa d'água, vamos fazer um uhum, documentário sobre o parque da... Tu vai recorrer ao seu Érico Zendron em algum momento, uhum, sabe? Ele vai ser tanto fonte de para ele dar o depoimento do que ele viu né, quanto as fotos dele, né? uhum. Tu vai querer usar as fotos dele para ilustrar como arquivo, porque ele tem tudo isso. Então, o seu Érico tinha que ganhar, com certeza, virar um nome de rua, Uhum, quando ele falecer, que isso demore muito, né? com Que ele certeza. viva muitos anos ainda. Mas ele tem que ser, ele é um ser ilustre, cara, na cidade que ele tinha que ser. Eu acho que ele é pouco homenageado, assim, ele é pouco reconhecido. Não sei Aham. por qual motivo. Mas ele tem que virar uma estátua, alguma coisa. O cara é incrível por todo o documento que ele fez. Na época, sem pretensão, ele tira. É como hoje a gente faz foto e ele fala, eu não sabia que isso ia virar um negócio que iam me procurar para fazer filme, que ia Aham. para, né, sabe, para fazer livro, como já procuraram ele para fazer um livro sobre o acervo dele. Aham. Então, ele não, cara, mas, né, hoje tem uma frase até do Sebastião Salgado que a gente não faz fotografia, né, com celular, coisa nessa era digital, a gente faz imagem, né, a gente Uhum. produz imagens. Porque fotografia é um negócio, é uma arte, né, cara, diferente do que só pegar o celular e apontar para um lugar e ele fotometra tudo sozinho, Com certeza. enfim. Bom, Chegou a senhor, fazer cara, e aí, foto analógica na tua vida já? cara, eu cheguei a fazer com câmeras de filme, assim, até tem histórias engraçadas. Né? O Falcão veio jogar em Brusque ali com a seleção brasileira futsal ali Lembro. teve um jogo contra a seleção americana, eu acho, Isso, é. e um dia antes, eu acho, Eu acho que foi na estreia, na inauguração, como festa da inauguração da arena, né? Da multiuso, né? Do ginásio. mas eu acho que foi contra o Japão. Ah, teve um torneio É, de eu seleções, é verdade. mas enfim, teve um jogo antes que foi gratuito, a entrada era 1 quilo de alimento contra a seleção de Camboriú. Ah, Era um nome assim, eu não sei nem se era a seleção brasileira, talvez era o time de Jaraguá ali, não sei. Eu sei aham. que tava o Falcão, o Dimas, que era um jogador de futsal também da seleção Uhum. brasileira. E cara, levei a câmera daí com filme e tal, comprei o filme, peguei a câmera emprestada da minha vizinha, que a gente não tinha.
tirando várias fotos, tá? Foi eu, um amigo meu e a minha mãe. Minha mãe foi com a gente, que a gente tinha, sei lá, uns 10 anos, Aham. 10, 11 anos. Aí, cara, no final conseguimos invadir a quadra, tirar foto com o Falcão, tirar foto com... E aí estamos tirando uma foto lá, passa o Sextão na época, né? Essa loja não existe mais, né? O Não, Sextão. não. Passou, tinha um mascote, Sextito, não sei o quê. Tinha, eu lembro. Passou e bateu no meu braço, a câmera caiu no chão, abriu e queimou todo o filme. Tudo que eu tinha tirado, tudo que eu tinha tirado de foto com o Falcão, tudo fora. Tentamos resgatar, mas não deu. Que pena, cara. Mas hoje eu tenho vontade de comprar aí, sabe, uma câmera e já tentei já entrei várias vezes no Mercado Livre, digitei lá a câmera analógica. Eu tenho uma Super 8 que eu nunca fiz funcionar Uhum. de filme. A Super 8, ela... O cara que me vendeu disse que... O cara que vendeu disse o quê? Oi? Desculpa. O cara que me vendeu a Super 8 disse que funcionava, mas eu nunca achei o filme para colocar depois quem passa isso para digital também nunca achei, então nunca... Ela tá aqui como decoração só. Tu consegue isso nos Estados Unidos. Aham. Tu compra o filme lá e tem um laboratório que ele revela. Tem um amigo meu de Balneário Camboriú, o Pablo Blitz, alguma coisa, esqueci o outro sobrenome dele. Mas ele é cineasta de surf, né? E ele Sim. lançou um documentário não, uma surf session, assim, um vídeo de um filme de surf, todo É. todo em Super 8. Cara, ficou muito massa, muito legal. Imagino. É um É trabalho muito muito bonito. bonito. Mas Sim. assim, sobre o que tu falou da fotografia, né? Com certeza, eu concordo, porque hoje é só tu puxar o telefone e apertar um botão e não tem tu não para nem para olhar o quadro, né? Fica meio banal se tornar... Claro que tem fotografia com smartphone, existe, tem quem pense, quem cuide. Às vezes até sem querer a gente faz uma foto que fica bonito, a luz, a gente faz um enquadramento. Mas eu pegar assim agora, te mandar uma foto minha aqui, é produção de imagem, né? Uhum. E é em massa, né? É muita imagem, né? Antes o seu Érico, ele tinha 36, acho que é 36 poses que eles chamavam, né? Uhum. Ele chama assim até hoje. Imagina, ele tinha que pensar para não gastar aquilo, né? Ele tinha que bater só na hora certa, fazer a foto só na hora certa. E ele fez cara, ele tem muita foto, cara, que tu pensa assim, cara, que cidade é essa? E, bom, assistindo o documentário a gente já vê ali, e foi um trabalho muito difícil, cara, porque ele tem 5.000, sei lá, fotografias, Nossa Senhora. e ter que escolher umas 100, nem sei se entrou 100, cara, eu sou muito indeciso, assim, então... E eu vi fotos que para ele não eram boas, aquelas fotos que às vezes ficaram meio borradas, assim, Uhum. eu peguei aquele olhar dele diferenciado, ele, cara, tu vai botar essa foto aí, essa foto não tá boa. Então foi o meu olhar do acervo dele, né? Uhum. Cara, foi muito legal, foi muito incrível produzir. O seu Alexandron, ele merecia um museu, né? Um Sim, museu só para ele. Pô, 5.000 fotos, cara. Isso tinha que ser uma exposição todos os dias da semana aberta para mostrar. E quanto tempo a gente ia levar para ver todas as fotos dele, né? Ele precisava é de um museu. uma exposição permanente em algum lugar, né? Em algum Uhum. espaço assim, uma Mas exposição que não que não acabasse, né? é Mas o seu Érico, ele é uma figura já, né, nascido aqui, criado em Brusque, e que escreveu o nome dele já na história, e com certeza ele vai ter a memória dele super preservada, um pouco por causa do teu documentário também. Mas eu achei interessante que tu escolheu também um personagem para contar uma história, que é esse imigrante haitiano que mora em Brusque, Andy é o nome dele? Andy. Andy.
E eu acabei que eu não assisti ainda né, a produção, mas só de ler a sinopse eu achei, putz, baita sacada, porque tem tanta gente aqui que veio do Haiti ou de qualquer outro lugar e a gente às vezes não sabe a história desses caras, né? E eles Uhum. enfrentaram horrores, né, por causa disso. Como é que foi? Como é que tu ficou sabendo da história do Andy para poder estar contando a história dele? Ah, cara, assim, esse tema, até quando eu, ano passado mais, assim, esse tema de imigração e construção de muros, já há algum tempo vem sendo uma pauta, assim, forte na sociedade, né? Uhum. Então, eu buscava essa história, assim, e aí eu, cara, vou contar, e aí, ia ficar um filme bem diferente, assim, ia ser um filme que ia ter a participação de venezuelanos e cubanos também, porque Uhum. assim eu conto a história não eu tento não ser, claro que eu acho que não tem como a gente fazer arte e não entrar um pouco da nossa ideologia, Uhum. mas se a pessoa me falasse alguma coisa que eu não estava esperando, né, por exemplo, a gente cria uma utopia de que Cuba, quem principalmente assim pessoas mais de esquerda e Uhum. voltadas mais ao progressismo, assim, às vezes tem uma utopia de que Cuba é um país igualitário e, né, por Uhum. ser comunista, mas, cara, tem muita coisa errada em Cuba, né? Eu acho que Uhum. tem coisas boas, mas a maioria das coisas é uma ditadura, né? Sim. Não, conversei com uma cubana, ela não quis aparecer, os Ah. venezuelanos também tiveram medo, então a gente acabou fazendo um documentário só com o Andy, com o Uhum. haitiano, né? Sentei, a cubana é uma médica que está trabalhando de caixa de supermercado num supermercado em Nossa. Brusque. E ela é médica, ela tem. Então isso foi muito forte. Ia ser uma história. Mas ela teve medo, cara, de aparecer e de Uhum. sofrer alguma coisa, de não poder voltar para Cuba depois em paz. Enfim. Nossa, cara, eu não Ah, imaginava isso. eu falo um pouco de espanhol, mas ela também fala português, ela me entendia também falando português, mas ela Uhum. falou que a gente fez uma reunião com ela num café, assim, ela disse que em Cuba não poderia estar fazendo isso, assim, sentada com periodistas, né? Ela falou, né, jornalistas. Periodistas. É, ela falou não poderia estar sentado com periodistas conversando assim abertamente, alguém do governo e se percebesse que eram jornalistas e tal, e Uhum. tentando fazer alguma coisa, iam questionar que a carne lá é distribuída, né? Uhum. O açougue do governo, digamos assim, mas também tem coisas muito boas. Por exemplo, o Sim. médico não senta de frente para o paciente, senta do lado, Uhum. para ele ser mais humano, para ele tocar. Então eu falei, se a gente pegasse as coisas positivas de Cuba, né, tirando a ditadura, tirando toda essa parte, a gente teria um país legal que eu gostaria de morar, de criar meus filhos, assim. Uhum. Mas ela não pôde falar, não quis, super Sim. respeitei os venezuelanos também, com medo Uhum. de várias coisas. E a gente acabou encontrando esse personagem, o Andy, que eu acho que Uhum. ele representa boa parte de todos os haitianos e imigrantes que vêm para cá, porque existe muito preconceito. Com Cara, esse certeza. documentário muito foi baseado em comentários de pessoas que não sei o que tem no coração, porque de jornais de Brusque que postaram vindas de venezuelanos e tal, e eu fui lendo os comentários Hum. e, cara, é decepcionante, assim. Não vem, não deixa vir, pessoas com medo de perder, já não tem emprego para nós, vai trazer venezuelano, umas ideias assim, então essas coisas assim né, do direito de ir e vir bom, enfim, eu sou contra essa construção de muros, assim, eu acho que a gente tem que abraçar quem precisa, eles não estão vindo passear, não é, e os meus antepassados fizeram isso, os alemães vieram para Uhum. cá, assim, né, os italianos colonizaram Brusque
a região, Sim. vieram também assim. A Mas cidade aí é porque feita baseada na imigração, né? Então, como é que uma cidade, porque não é loiro de olho azul, porque são uhum. pardos, porque são de países com baixa, né, Renda ou sei lá. baixa renda, baixa popularidade. Venezuela, quem é que fala meu sonho é morar na Venezuela? Mas meu sonho é morar na Alemanha, meu sonho é morar na Itália, meu sonho é morar na França. Então, e aí eu encontrei o Andy e, e aí foi bem legal, porque ele trabalha, ele estuda e frequenta a igreja, enfim, aí mostra que quebra alguns preconceitos de que vem para cá, não estuda ou não trabalha, eles são tudo malandro. Sabe, algumas frases que a gente lê em Bobeira, né? comentários assim, que daí eu quis quebrar, eu achei um personagem legal assim. Uhum. Mas também ressalto a professora, a Anelede, que faz um trabalho há mais de 4 anos, voluntariamente, sem ganhar um centavo, ensinando português para quem chega aqui. Pô, Que eu acho que bom, cara. a, a língua, cara, a comunicação, imagina tu ir para um país e não entender o que aquelas pessoas falam, né? Existe Já passei por um... isso. É? Eu acompanho ali, tu já viajou bastante, né? Aham. Olha, É, é bem legal, assim, cara. Parabéns para ela, então, a dona Aneleide, professora, porque isso é importantíssimo. existe já que a gente está falando de cinema, existe um filme argentino, não sei se tu Hum. já assistiu, que se chama Um Conto Chinês, Um cuento que chino. um conto chino, que se passa em Buenos Aires, né? E aí tem os chineses ali em Buenos Aires, ele não consegue se comunicar, enfim, é um Uhum. retrato bem interessante disso, assim, da falta da comunicação, tu tá num país que tu não consegue conversar. E aí ela faz esse trabalho, cara, porque ainda quem vem falando espanhol, venezuelano, cubano, se vira um pouco, né? Uhum. É uma língua latina aí que a gente, mas o crioulo do Haiti, né? O francês já é um pouco, apesar de ser uma língua que veio do latim também, mas É mais difícil. é bem mais difícil. Então Uhum. tem as influências africanas ali e tal. É um trabalho muito legal. Eu sou um cara que eu gosto muito de cultura e de cultura diferente. E, por exemplo, a respeito da cultura haitiana e da cultura venezuelana, da cultura cubana, eu lembro que quando começou a chegar os imigrantes, sabes, eu gosto muito de esportes e um dos esportes que eu gosto de assistir é o beisebol, né? Uhum. E o beisebol em Cuba e na Venezuela, ele é o esporte número um. Então, quando começaram a vir os venezuelanos para cá, a Santa Catarina tem alguns poucos times recentes, assim, de 4, 5 anos para cá, de beisebol. E esses venezuelanos começaram a se encaixar nos times, né? Que massa. Até ali em Blumenau, o time deles é treinado por um venezuelano. E os dois filhos jogam. E Que massa. é bem legal. Só que o nível técnico desses garotos e desse treinador, ele é superior, muito superior, sabe? Sério. É absurdo, Que é. massa, né, cara? E são pessoas que lá jogavam no máximo na escola, sabe? Sim. Uhum. Né? Então, assim, eu acho isso muito legal, muito, muito legal mesmo. Porque a gente acaba criando. Quem é que não gosta de uma cidade, de morar numa cidade cosmopolita, né? Que a gente possa ter Uhum. um bairro com a cultura japonesa e comer o sushi japonês de verdade. Um bairro italiano com uma cultura italiana e a culinária italiana característica da Toscana, né? Como Nova York. Sim. Todo mundo fala bem de Nova York, por exemplo, que tem um bairro para cada país, ou até de São Paulo também, que também tem isso, né? Uhum. Então, assim, eu vejo que isso só faz crescer a nossa cultura como cidade, transformando a gente num lugar cosmopolita, né? Sim. Cultura, até religiões, por exemplo, os haitianos com as religiões africanas deles, né?
eu acho que isso tem só a crescer assim na nossa sociedade. Eu não tento me desvencilhar de preconceito nesse sentido. Mas tu citou um filme argentino. Queria saber a tua opinião. Por que tu acha que o cinema argentino ele é tão bom? Realmente é muito bom. Eu sou apaixonado já. Cara, eu, eu acho que a cultura, assim, eles têm uma. O Brasil é muito grande, né, cara? É colonizado por muitas. É muito diverso, né? Uhum, Eu acho que o Brasil é muito bom em música, a Argentina sim. também, mas eu acho que o Brasil, por ser tão grande, tão plural, eu Uhum, acho que é muito bom em várias coisas, assim. E a Argentina tem uma colonização mais centrada, assim, de espanhóis e italianos, né? uhum. Eu acho que eles dão muito valor assim à leitura, né? Bom, eu só fui para Buenos Aires, eu não visitei outras cidades da Argentina, Não, mas Buenos Aires é mas 60%, eu acho, da população. sim, mas cara, assim, esse cuidado com eles tomam café, vão leem livros, assim. Curitiba é uma cidade que é também, assim, uma cidade que às vezes até a gente brinca, assim, que não parece o Brasil, porque tem essa coisa, tu vai lá chovendo, assim, tá friozinho. Me Uhum, lembra um pouco Buenos Aires. Tem os cafés, aí tu toma tu lê um livro no café, assim, uma coisa meio artística, assim, poética, parece. Cara, eles se preocupam muito com o roteiro é muito bom, assim, uhum. né? Eu acho que o Brasil tá crescendo muito. O Brasil também tem ótimos filmes, mas Sim. eu acho que são realidades diferentes do que o brasileiro fala no cinema, né? O brasileiro fala muito no cinema a respeito do que acontece aqui, né? A gente tem muita violência. O brasileiro faz muito filme de violência. Mas, cara, a gente liga os jornais, tem muito isso, né? Uhum, Acho que cada país conta um pouco a sua realidade, né? Por que a gente briga, assim, pelo cinema nacional? Briga, né, numa questão militante, assim. Porque, cara, a gente quer ser visto, sabe? uhum. O país precisa ter o próprio cinema, assim. Então, eu acho que são realidades diferentes. A Argentina, assim, se tu pegar o Uruguai também tem excelentes filmes. Certo. O Chile também tem excelentes filmes, né? Alejandro Jodorowsky. Sim. Cara, eu assisto. Tem um filme que ele até eu encontrei um chileno lá na Argentina que ele falou: não faça filmes com argentinos, eles não são confiáveis. Eles têm uma rivalidade tremenda, né, cara? Muito Aham. engraçado. Porque aí ele citou um filme que deve ter lançado em 2018, agora A Memória da Água, né? Ah, sim. Que é um filme chileno em coprodução com a Argentina. Daí ele falou: esse filme é mais chileno do que argentino. E os argentinos falam que são deles. Foi pro festival lá de não sei qual festival que ele citou. Foi como um filme argentino e o filme é chileno. E, e, e teve essa. Era um vendedor de livros, cara, num sebo que eu fui. Que legal. Cara, e eu tenho um roteiro em coprodução com a Argentina. A gente já tinha uma produtora argentina que assinou contrato com a gente, tal, para Uhum. produzir. E ele falou: não faça filmes com argentinos, que eles não são confiáveis. Foi bem legal a conversa assim. Cara, O então título do teu filme deveria ser esse: Não faça filmes com argentinos, eles não são confiáveis. Uma coprodução Brasil-Argentina. É, mas eu acho que é cultural, cara. Se tu pegar filmes gaúchos, por exemplo, eles têm uma pegada já um pouco. Alguns filmes gaúchos têm uma pegada argentina, Bairrista. assim. Uhum. E Argentina, assim, sabe? Sim. Cara, tu bota uma trilha sonora, assim, um tango. Uma Eu fiz milonga. uma milonga. Eu não sei se tu assistiu
eu tenho uma ficção, né? Minha única ficção, o curta-metragem Vermelho Unissex. Uhum. Eu usei, já me falaram, tenho um produtor que eu respeito muito, conceituado em Brusque, ali, o Sérgio Vale, né, por exemplo. Sérgio Vale. Diretor ali, produtor de teatro e tal. Uhum. Ele assistiu o filme e falou, nossa, parece um filme argentino. Eu acho que portanto, eu usei a trilha sonora, usando... Tu deve conhecer, não sei se tu conhece o Davi Carturani. Sim, conheço. Ele fez a trilha sonora e muita referência argentina, assim, usando som de gaita, né? Não sei como é que fala o instrumento, se é gaita, se é... Sanfona, Mas gaita, né? Sim. sanfona, cara, há mais uma resposta assim concreta para te dizer por que o filme deles, o cinema argentino, bom, da América Latina, eu acho que é o único que ganhou Oscar, né? Dois Oscars. 2 Oscars no, né? Não De quer, vamos melhor. dizer assim, Oscar é o prêmio Não daquele. que o Oscar Exato, não que o Oscar seja o máximo, né? Vamos dizer assim, né? não que o Oscar seja assim o para, mas se tu perguntar para alguém, é o mais popular, eu acho, né? Se tu Né? perguntar para alguém que não é tão cinéfilo assim, não assiste tanto filme e tal, cite um festival de cinema que ele vai falar do Oscar, eu acho assim, Com certeza. né? Tem exibição na Globo aí para tudo, né? Enfim. Vamos chamar da Copa do Mundo, então? Exatamente, é a Copa. É uma mídia muito forte em cima. Sim, é muito popular, né? Com certeza. Mas não pode, a gente não pode deixar de citar, né? O teu trabalho recente ali sobre o time de fábrica, né? Uhum. Eu lembro que eu fiz uma entrevista que até virou um pré-documentário assim com o Saulo Tavares e ele contou essa história para mim, né? O Saulo Tavares da Rádio Araguaia, que dos jogadores estarem em Brusque e ouvirem a escalação direto do rádio no hotel Gracker, né? Eu achei Uhum. muito legal isso, porque o documentário, o que eu filmei, né, dele falando, eu queria que ele contasse histórias do rádio, né, que ele viveu. Sim. E, e foi muito legal, porque era uma memória que ele tinha viva, ele ouviu aquilo, né? E o teu documentário ali do time de fábrica, ele resgata essa cultura muito forte do futebol dessa época, do futebol ser amador, né? Do pessoal jogar, trabalhar, ser funcionário da fábrica e jogar, né? Isso Sim. é algo que nunca mais vai existir, provavelmente. Cara, incrível, assim, de novo o futebol, de novo o esporte, né, no que eu tento fazer aí, no que eu faço, porque, cara, o futebol mexe com o social, com o financeiro, né, cara, Uhum. ver, assim, os caras tinham um emprego, né, o Valdir Apel fala que muitos eram excelentes jogadores e não saíam porque tinham a segurança do emprego, né, na fábrica. Uhum. Sim. É um filme que traz bem a realidade de Brusque, né? Uma cidade industrial, assim. E, e de novo eu me surpreendendo, assim, caramba, o Newton Santos, o Garrincha, pisaram aqui. Jogaram aqui a Jogaram. história do Valdir Apia falando do que o Garrincha perguntou onde é que era a igreja para depois onde é que ficava a zona. É, Eu já é, tinha ouvido essa história. Essa história em bares aqui de Brusque, ela é muito contada, é muito legal isso. sim. Cara, Brusque, assim, é um celeiro de várias histórias, né? Uhum. Tem muita história legal aí na cidade. Acho que eu queria assim, agora dar um tempo de contar histórias bem locais, assim, eu acho que tem oportunidade para outras pessoas contarem também outras histórias sobre também outros olhares, outros pontos Visões. de vista, né? Uhum. Ah, mas, cara,
assim, até porque eu gostaria que em Brusque tivesse mais produtoras como a Café, que produzem documentários e não comerciais, não publicidade, assim. Mas realmente é um trabalho difícil, cara, assim, que tu tem que ter paciência, porque as coisas não é um trabalho que paga tuas contas já de primeira, assim, sabe? É uma construção. É bem difícil, né? É um mercado difícil e o incentivo à cultura ele é cada vez mais restrito, né? Sim. A gente teve aí, parece que hoje o artista, a gente teve uma criminalização, parece, né? Parece que artista é bandido, né? Parece que algumas frases se popularizaram sobre acabou a mamata, mama na teta, essas coisas são tristes de serem ouvidas, porque, bom, a princípio, vamos falar se for falar da onde que vem o dinheiro para a gente produzir. Às vezes é dinheiro público, não é sempre que é dinheiro público, né? E esse dinheiro público, ele é um incentivo, né? Ele é chamado de incentivo, né? Então, eu acho que eu gostaria que a Café e que eu chegasse num ponto que a gente não usasse mais dinheiro público para produzir as nossas coisas, né? Eu acho que é uma construção, assim, esse dinheiro retorna muito à sociedade, sabe? Sim. Então, ele é depositado para a gente fazer um projeto, ele volta em forma de empregos que a gente oferece. Nenhum filme é feito por mim sozinho, por mim e pela minha esposa. Tem toda uma equipe, Feito né? com pelo menos 10, 15 pessoas, fora as empresas que a gente contrata. A minha contadora é paga com isso. A gente aluga equipamentos, hotéis, Sim. supermercados que a gente faz compra, restaurantes. Movimenta a Então a gente economia, né? movimenta a economia, retorna de alguma forma. Falando economicamente, falando de cinema de uma maneira empresarial ou de uma maneira industrial, se eu mostrar pro público o que movimenta de dinheiro uma indústria de cinema de qualquer país um pouquinho mais evoluído que o nosso, no sentido de cinema, né? Vai ver que é um mercado que não pode ficar esquecido, porque, como tu está falando, movimenta muito dinheiro, gera muito emprego e cria documentos, né? Cria cultura, cria uma identidade. Eu acho super importante. Não adianta a gente ligar a TV e ficar vendo 48 horas de cinema americano, né? Sabe? Sim, sim. Vai só tá absorvendo aquilo ali, enquanto a gente poderia estar assistindo o nosso próprio cinema e absorvendo a nossa própria cultura. Mas, ô Sérgio, Sim. tu queria que desse uma breve colocação sobre os projetos futuros, assim, que tu está pensando, e a gente vai encerrando, que está dando agora já os 57 minutos. Então, mais ou menos, o que tu vê agora daqui para frente, assim? Bom, como eu falei, eu comecei muito com as histórias locais aí, né, de Brusque e tal. Acho que eu ainda quero fazer um filme que é sobre a ascensão agora do Brusque, né, do Brusque Futebol Clube, né. É um projeto que eu já enviei para aprovação, e aí ainda não foi aprovado por questões burocráticas. Bom, a lei que eu uso, ela até pouco tempo, até 2, 3 semanas atrás, ela não existia mais. A prorrogação da lei foi vetada pelo presidente da República. Então, mas aí foi derrubado o veto agora e aí ela voltou, então possivelmente esse projeto vai ser aprovado aí futuramente. Então eu quero fazer esse documentário sobre a ascensão do Brusque. A princípio o nome é Além do Acesso, eu ia contar a história do time campeão da Série D, que conseguiu além do acesso, né? O acesso para gente torcedor, para nós torcedores já estava bom, né? Sim. E aí o time foi lá e foi campeão. Mas enquanto até tem o lado bom de não ter sido aprovado ainda, é que o Brusque está construindo a sua história e vai ter mais coisas para aparecer no documentário. Legal. Cara, e aí eu tenho muito, eu acho que contigo dá para conversar isso. Tu é um cara cabeça aberta, um cara inteligente, um cara culto e tal.
Pô, valeu. Assim, que só conversando contigo já dá para ver o quanto tu pesquisa e o que tu assiste, conhece de cinema. E que a gente tem muita ficção, sabe? A gente tem roteiros de ficção, de série. Eu já tive reunião. É uma coisa que eu não gosto de ficar falando, não tiro foto, porque eu não gosto, né, de fazer isso. Mas eu já tive reunião com a Netflix, por exemplo. Uhum. A gente tem, porque para quem assiste cinema nacional, alguma hora ou outra já encontrou uma marca chamada de uma distribuidora Pandora Filmes. Sim. A gente tem um contrato de distribuição assinado com eles de uma ficção que eu escrevi, que é essa história em coprodução com a Argentina. Pô, que legal. Então a gente tem muita ficção assim que a gente quer produzir, sabe? Que daí foge do documentário, que daí são com atores, são histórias, né? São no campo da ficção. Uhum. Então tem muitos projetos aí que a gente tem para desenvolver e para captar verba, fazer de alguma forma sair do papel, né? Então tem vários projetos aí, mais de ficção. E um projeto que a gente já tem dinheiro, mas o dinheiro ainda a gente está no processo burocrático de liberar, que se não fosse a pandemia, acho que a gente já estaria filmando, mas a gente pretende filmar ano que vem, que é uma série, vai ser a nossa primeira série documental chamada Lendas do Motocross Brasileiro. Legal. A gente vai produzir uma série de 7 episódios contando a história do motocross no Brasil através das suas lendas, né? Então, não sei se, para quem conhece um pouco do esporte, Chumbinho Becker, Nivanor Bernardi, Roberto Boettcher, são as lendas do nome do esporte, assim, que a gente vai contar a história deles, né? Em 7 capítulos, em 7 episódios. Pô, legal. De novo, o esporte como história e fio condutor da tua obra, né? Sim. Eu acho que o esporte, cara, educação, se eu fosse presidente do Brasil, eu ia pegar muito forte. Cara, educação e esporte e a saúde para vir assim, né? Claro, eu acho que saúde nem se discute, era uma coisa que era para ser prioridade, né? Porque, cara, a educação, se a gente trabalha forte na educação e no esporte, a gente para de produzir criminalidade, sabe? Com certeza. E a gente resolve vários problemas. A molecada tem que estar ocupada estudando e praticando esporte. Sim. Mas, Sérgio, é isso aí. Conto contigo, então, para mudar o Brasil. Obrigado. Fazer a nossa parte, né? Com certeza. Obrigado mesmo pela tua participação aqui, cara. Muito legal bater esse papo contigo. Quero voltar a conversar contigo. Talvez... Eu nem tive tempo de falar sobre cinema direito contigo, né? Sobre influências do cinema e coisa. Mas muito obrigado mesmo. A gente vai ficando por aqui. E tu podes dar o teu tchau e teu agradecimento aí para quem estiver ouvindo. Cara, só agradeço. A gente nunca conversou, acho, pessoalmente, né? Que a gente possa, depois da pandemia, tomar aí alguma cerveja e tal. Sim. E, cara, fiquei muito feliz de te conhecer um pouco mais, de saber aí as tuas influências, de saber aí tudo que tu curte também e tal. E, cara, muito obrigado pelo convite. Eu sou um cara que gosto muito de falar, já deu pra perceber, eu sou falador pra caramba. Sim. Mas deixa aí o meu agradecimento e a todo mundo que tá ouvindo aí o podcast, quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Café Preto Filmes no Instagram. Legal. E é isso aí, cara. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, Sérgio. E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.